No dia 2 de novembro de 2000, a primeira tripulação de astronautas chegou à Estação Espacial Internacional. Quase 25 anos se passaram e ela ainda continua sendo um dos projetos mais notáveis criados pela humanidade. Durante todo esse tempo, 280 astronautas de 23 países visitaram a ISS. Esse lugar se tornou um laboratório flutuante para pesquisas espaciais, onde pessoas de todo o mundo se reúnem para explorar nosso universo. A estação continua sendo uma fonte de inspiração para escritores e diretores de cinema. Essa não é apenas uma das partes mais importantes do campo científico da humanidade, mas também um atributo importante da cultura pop. A ISS dá uma volta em torno da Terra a cada 90 minutos e, muito em breve, um de seus próximos círculos se tornará o último. A NASA vai destruí-la. Os fãs do espaço e de ficção científica podem se sentir tristes neste momento, mas há bons motivos para uma decisão tão difícil. A estação, como qualquer objeto físico, não é eterna, especialmente nas condições do espaço sideral. Sim, não há oxigênio, atmosfera, oxidação de materiais e pressão do ar, mas a ISS está se movendo a uma altitude de cerca de 420 quilômetros acima da superfície da Terra, a uma velocidade de 28.800 km por hora, o que é quase 20 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Além disso, o espaço ao redor do planeta está repleto de detritos compostos por satélites quebrados. E não se esqueça da poeira estelar e dos pequenos pedaços de meteoritos. E se alguma coisa colidir com a estação e explodi-la em pedaços? Sim, a NASA está rastreando os maiores pedaços de detritos, mas há mais e mais deles a cada ano. Nessas condições, a ISS não poderá nos servir para sempre. As peças estão se desgastando e os fixadores estão ficando mais fracos e exigem reparos frequentes. Ela deveria durar apenas 15 anos, mas acabará funcionando o dobro desse tempo. Em 2030, os astronautas a deixarão e então ela será destruída. Mas como isso pode ser feito, considerando o tamanho desse objeto? Ele pesa 430 toneladas e tem o tamanho de um campo de futebol. É o maior objeto depois da Lua que voa ao redor do nosso planeta. As pessoas fizeram 42 lançamentos ao espaço para construir essa estrutura gigantesca. Devido ao seu tamanho e à sua localização próxima à Terra, destruí-la é um grande risco. Imagine ela se desintegrando em centenas e milhares de fragmentos e caindo na superfície do nosso planeta. Sim, alguns desses pedaços serão queimados na atmosfera, outros cairão na água, mas algumas partes grandes podem cair nas cidades. Será uma chuva de meteoros devastadora. Essa opção é muito perigosa, mas é exatamente o que a NASA está prestes a fazer. O descarte da ISS provavelmente será uma operação mais complexa do que sua criação. É claro que os cientistas consideraram outras opções além da destruição. Por exemplo, poderíamos devolver todos os astronautas à Terra e, em seguida, enviar a estação para uma órbita mais alta para que ela voasse para sempre. Entretanto, essa operação seria muito cara, sem contar que mudar a órbita pode não evitar que a estrutura entre em colapso. Definitivamente, não precisamos de um enorme pedaço de metal que pode se desintegrar a qualquer momento sobre nossas cabeças. É por essa razão que destruir é a única opção. Para isso, os cientistas planejam enviá-la para uma órbita terrestre mais baixa, depois levá-la através da atmosfera, onde algumas partes serão queimadas, e depois disso submergi-la em uma região remota do oceano, onde os navios não navegam e os peixes não nadam. A propósito, esse lugar se chama Ponto Nemo e está localizado no Oceano Pacífico Sul. É o ponto mais distante da Terra. Há muitos anos, detritos espaciais e satélites que falharam são jogados lá. É considerado um dos lugares mais solitários e sem vida do planeta. A NASA planeja lançar a ISS lá. Mas isso exige cálculos e controle muito precisos. A operação não pode ser realizada sem um rebocador espacial, e essa máquina exclusiva será inventada pela empresa SpaceX de Elon Musk. Ele assinou um contrato de 845 milhões de dólares com a NASA. O empresário diz que a estação deverá ser destruída com segurança até 2031. E a operação cinematográfica vai acontecer assim. O dispositivo que baixará a ISS para a Terra será construído de acordo com o projeto da cápsula da nave Dragon, da SpaceX.
Os cientistas planejam calcular os detalhes da trajetória de voo da estação, todos os ângulos de incidência e a velocidade do movimento. Não se pode cometer nenhum erro, pois qualquer desvio de cálculo levará a um desastre. Nosso planeta é um objeto gigante com uma poderosa força gravitacional que atrai outros objetos. A ISS usa propulsores para resistir a essa atração e permanecer na mesma altitude. Portanto, antes de tudo, será preciso reduzir a resistência dela. Se necessário, ela pode usar os motores para ajustar a rota. De uma altitude de 420 km, descerá por uma órbita de 330 km acima da Terra. Na sequência, a SpaceX lançará seu rebocador espacial. Tudo acontecerá cerca de um ano antes da data programada para a destruição. Durante esse período, os astronautas embalarão os equipamentos científicos, se despedirão da estação e voltarão para casa. Esse triste momento será gravado por uma câmera e postado na internet. Depois disso, o planeta inteiro assistirá ao dramático final da ISS. O rebocador espacial se acoplará a ela e a transportará para o ponto mais baixo da órbita, aproximadamente 145 quilômetros acima da superfície. Ali, a estação sofrerá uma enorme resistência do ar. Será cada vez mais difícil controlar a queda. O rebocador deve ser equipado com potentes motores de foguete para corrigir o voo. Os cientistas controlarão o ônibus espacial, calculando a trajetória da queda. Em seguida, o dispositivo da SpaceX começará a empurrar a ISS para baixo. O objeto espacial gigante passará pelas camadas mais espessas e perigosas da atmosfera, que irá incendiar a estação, já caindo aos pedaços nesse momento. Esse será um show de fogo hipnotizante. Algumas partes se queimarão no ar, outras passarão pela barreira. Em alta velocidade, os detritos incandescentes se chocarão com a superfície do Oceano Pacífico. Milhões de pessoas assistirão ao último voo da lenda espacial nas telas de seus aparelhos de TVs. A água estará se aproximando e BUM! Pedaços de estação se chocarão contra ela com um barulho ensurdecedor. Muitos fragmentos menores cairão nas proximidades. A ISS inteira esfriará rapidamente e afundará no fundo do oceano. Missão concluída. Mas a história ainda não terminou. O ponto Nemo fica a 4.345 quilômetros de distância do pedaço de terra mais próximo em qualquer direção. Mas a melhor maneira de chegar até lá é a partir da Ilha de Páscoa, no Chile. E se pessoas ricas de todo o mundo voassem para o Chile e depois viajassem para o ponto Nemo? Imagine só, percorrer milhares de quilômetros apenas para chegar ao local do acidente da ISS. As pessoas descerão em batiscafos até o fundo do oceano para retirar os destroços da estação e poderão começar a vendê-los ou mantê-los em casa como parte de uma coleção. Talvez a NASA recupere alguns módulos para colocá-los em um museu. Mas o que vai acontecer quando os cientistas finalmente se livrarem da ISS? O laboratório espacial é usado para pesquisas no espaço sideral. Após sua destruição, as pesquisas continuarão, mas em uma escala maior. A humanidade precisa explorar Marte, lembra? Para uma missão tão importante, é necessário preparar os astronautas em condições próximas às do planeta vermelho. A Lua é o lugar perfeito. A NASA está conduzindo a missão Artemis. Iremos explorar a superfície lunar e de lá faremos uma longa jornada até Marte. No final de 2022, a Agência Espacial Americana lançou uma sonda que voou para além da Lua. O próximo voo terá pessoas a bordo. O terceiro será o primeiro passeio humano na Lua desde 1972. Gradualmente, passo a passo, o plano é pousar vários astronautas e módulos de estações espaciais na superfície da Lua. Eles construirão grandes bases de pesquisa onde irão se preparar para o primeiro voo humano a Marte. A propósito, você concordaria em fazer uma viagem perigosa ao planeta vermelho? Escreva sua resposta nos comentários. Há décadas as pessoas sonham em explorar o espaço, e desde o ano 2000 tem havido de fato uma presença contínua de pessoas no espaço. E recentemente um novo recorde foi estabelecido. Há apenas algumas semanas, havia 17 pessoas de 5 países diferentes na órbita terrestre ao mesmo tempo. O recorde anterior foi estabelecido em setembro de 2021, durante a missão Inspiration 4, financiada com recursos privados. Naquela ocasião, o número de pessoas em órbita chegou a 14. Então vejamos,
Recentemente, mais 3 pessoas chegaram à Estação Espacial Tiangong da China. Há mais 3 astronautas a bordo da mesma estação, mas eles estão lá desde novembro de 2022 e devem retornar à Terra em junho. Então, há 7 pessoas a bordo da Estação Espacial Internacional. E mais 4 pessoas partiram da ISS a bordo da SpaceX Crew Dragon chamada Freedom. Elas retornaram à Terra com sucesso no dia 30 de fevereiro de 2023, deixando 13 pessoas em órbita. É interessante notar que o recorde atual também inclui a 60ª pessoa a chegar à órbita terrestre. A especialista Rayana Barnawi, da missão AX-2, tornou-se a viajante espacial número 600 e também a primeira mulher saudita no espaço. Mas tenho algo ainda mais emocionante para te contar. Ah, meu Deus! O recorde de maior número de pessoas no espaço, e não apenas na órbita terrestre, também foi batido não faz muito tempo, mas ele durou apenas 5 minutos ou mais. No entanto, durante esse curto período de tempo, havia 20 pessoas fora do planeta. Esse recorde foi estabelecido quando 6 membros da tripulação da Spaceship 2 da Virgin Galactic Unit 25 estavam no espaço ao mesmo tempo que 3 taikonautas chineses que vivem e trabalham a bordo da Tiangong e 11 astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. Isso sim é que é estar cheio de gente por lá. Bem, a Estação Espacial Internacional sempre hospedou a maioria dos viajantes espaciais da Terra. Mas aposto que há alguns fatos interessantes sobre essa maravilha do desenvolvimento tecnológico que você ainda não conhece. A ISS é o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno. E o que é mais legal? Você pode se inscrever em um serviço espacial para receber uma mensagem de texto toda vez que a ISS passar por cima da sua localização e for visível a olho nu. Eu mesmo já vi isso dezenas de vezes e é muito, muito legal. Normalmente você pode vê-la entre o anoitecer e o amanhecer. Mas esteja preparado, pois a estação é muito rápida. Ela se move a uma velocidade de 8 km por segundo e circunda nosso planeta a cada 90 minutos. A Estação Espacial Internacional é uma verdadeira quebradora de recordes. É o maior objeto feito pelo homem no espaço. Tem 110 metros de comprimento de ponta a ponta, o que é quase o mesmo comprimento de um campo de futebol. Também pesa cerca de 450 toneladas. 8 naves espaciais podem se acoplar à ISS ao mesmo tempo. O espaço de trabalho e moradia da estação é maior do que uma casa de 6 quartos. Os astronautas têm 6 quartos de dormir, uma academia, 2 banheiros e uma bela vista de 360 graus de sua janela espacial. Agora vamos ao que interessa. Na ISS, você não teria de lidar com muitos odores repugnantes. Há uma pessoa especialmente treinada que cheira tudo que os astronautas levam para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis. O problema é que não é possível arejar o ambiente lá fora se você não gostar do cheiro interno. É por isso que a NASA é muito cuidadosa com os tipos de odores que podem passar. Você também teria que se desfazer de suas roupas em vez de lavá-las após cada uso. Levar apenas 500 gramas de carga para a Estação Espacial Internacional custa até $10.000. É por isso que é mais fácil jogar suas roupas fora quando elas ficam sujas do que desperdiçar água lavando elas. Durante o sono, você deve ter um fluxo de ar excepcionalmente bom ao seu redor. Caso contrário, o dióxido de carbono que você exalaria formaria uma bolha ao redor da sua cabeça e você ficaria sem oxigênio. E isso não é nada bom. As pessoas costumam pensar que no espaço a gravidade é zero. Daí a ausência de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes que existem no universo. Graças a ela, a Lua pode orbitar a Terra e o Sol não flutua para longe de nossa galáxia Via Láctea. No entanto, os astronautas da ISS não experimentam a gravidade total, mas a microgravidade, que significa a gravidade minúscula. A gravidade da Terra na estação espacial é apenas cerca de 10 a 12% mais fraca do que a gravidade na superfície do planeta. Mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A espaçonave, as pessoas em seu interior e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. E como todos estão caindo juntos, a tripulação e os objetos dentro dela parecem estar flutuando. Mas nossos planos de exploração espacial são muito mais ambiciosos do que apenas orbitar nosso planeta a bordo da Estação Espacial Internacional. Estamos nos preparando para enviar uma missão à Lua e construir uma colônia em Marte. Alguns especialistas afirmam que nos próximos 25 anos, cerca de 20 mil pessoas provavelmente deixarão a Terra.
Mas quantas pessoas seriam necessárias para colonizar um sistema estelar inteiro? Em 2002, o antropólogo John Moore, da Universidade da Flórida, afirmou que uma nave espacial com 150 passageiros poderia deixar a Terra e partir em uma jornada de vários milhares de anos para outro sistema estelar. E ao chegar lá, os descendentes da tripulação original poderiam construir colônias em um novo mundo. Isso me parece muito trabalhoso. Vamos continuar. O sistema estelar mais próximo, Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz de distância de nosso planeta. Em se tratando de espaço, é a porta ao lado. Mas para nós é tão longe que precisaríamos construir uma nave espacial de geração para chegar lá. Mas a questão é quantas pessoas você precisaria enviar em uma missão como essa para ter diversidade genética suficiente. Um novo estudo discorda de John Moore, afirmando que deve ser muito mais do que 150 pessoas. De acordo com um cientista da Universidade Estadual de Portland, uma nave espacial que viajasse para um mundo tão distante teria de transportar pelo menos 10 mil pessoas. Esse número pode garantir o sucesso da missão. 40 mil pessoas seria ainda melhor. Quem sabe o que poderia acontecer com os viajantes durante uma viagem tão desafiadora e sem precedentes? No momento, a NASA não está pronta para enviar humanos nem mesmo a Marte, muito menos a um sistema solar distante. Mas algumas organizações privadas estão trabalhando nesse projeto. Elas esperam tornar as viagens interestelares possíveis no próximo século. Elas contam com um grande aumento na velocidade de propulsão, o que poderia reduzir o tempo de viagem entre as estrelas para apenas algumas centenas de anos. Os pesquisadores criaram várias simulações para descobrir quantos cenários diferentes poderiam ocorrer durante uma missão interestelar desse tipo. E eles chegaram à conclusão de que o sucesso dessa missão dependeria muito do tamanho da população inicial. A diversidade genética manteria os viajantes saudáveis. Quanto maior for a população, mais diversidade ela terá. E 150 pessoas definitivamente não são suficientes para manter variações genéticas. Mesmo uma população de 500 pessoas não seria suficiente. Ao mesmo tempo, se enviássemos para outro sistema solar 40 mil pessoas, conseguiríamos manter 100% da variação. Até mesmo 10 mil viajantes tornaria o cenário relativamente estável. Isso significa que qualquer número entre 10 mil e 40 mil pessoas seria uma aposta bastante segura. Mas, é claro, não poderíamos enviar tantas pessoas ao espaço em uma única nave espacial. Teríamos que construir muitas e distribuir as pessoas entre elas. Essas naves poderiam ser modulares, capazes de se acoplar umas às outras para comércio e algumas reuniões sociais. Para a variedade genética, imagino. Mas elas viajariam separadamente, de modo que se algum desastre atingisse uma delas, as demais permaneceriam ilesas. Mas para tornar possível a viagem interestelar, os pesquisadores e engenheiros terão que superar muitos obstáculos. Ainda precisamos aumentar a velocidade da propulsão, lidar com os efeitos negativos para a saúde de viver no espaço e inventar sistemas autossustentáveis que forneçam ar, água e alimentos. Ou podemos simplesmente decidir consertar nosso próprio planeta e ficar em casa. Prepare-se para a decolagem, pois há notícias empolgantes da NASA vindo em nossa direção. Quer dar uma olhada no fascinante mundo da lua de Saturno, Titã? A inovadora nave Dragonfly da NASA está pronta para decolar em 2027, com o objetivo de explorar esse misterioso objeto espacial. Agora, deixe-me apresentá-lo a Titã. É um corpo celeste gelado com uma atmosfera cheia de nitrogênio e pode até ter um oceano subterrâneo. Titã também abriga rios e lagos que correm em sua superfície. Mas adivinhe só, eles não estão cheios de água como o nosso adorável planeta. Em vez disso, eles têm metano. Agora vamos dar uma olhada nas credenciais celestiais de Titã. Não se trata de uma lua qualquer, é a segunda maior de todo o nosso sistema solar. Ela é apenas 2% menor do que a maior lua que temos em nossa vizinhança, que é Ganímedes, de Júpiter. O tamanho de Titã envergonha até mesmo o Mercúrio, e eu mencionei que sua atmosfera é 4 vezes mais densa do que a da Terra. Graças à baixa gravidade e à atmosfera espessa de Titã, o Dragonfly é o companheiro robótico perfeito para descobrir seus tesouros ocultos. Vamos falar sobre o Dragonfly, a estrela da próxima missão da NASA em Titã. Esse drone cósmico não é um explorador comum. Equipado com uma gama completa de dispositivos interessantes, o Dragonfly é como um laboratório voador pronto para descobrir mais segredos de Titã. É a primeira sonda interplanetária com Rotorcraft Lander, projetada para nos levar em uma jornada épica de descobertas. E não se deixe enganar pelo nome. A libélula não vai apenas zumbir por aí sem rumo.
Essa maravilha tecnológica é capaz de planar por vários quilômetros entre diferentes locais na superfície de Titã. Pense nela como um serviço de Uber cósmico para cientistas. E por falar em tecnologia, a Dragonfly está carregando alguns equipamentos muito legais. Ela contará com o instrumento Drill for Acquisition of Complex Organics, DRACO, que nos ajudará a coletar material de Titã, enquanto o Dragonfly Mass Spectrometer, DRAMS, analisará a composição dessas amostras. Mas como foi que descobrimos Titã? Foi em 25 de março de 1655, quando um astrônomo holandês estava lá fora com seu telescópio explorando os cosmos. E eis que ele avistou algo incrível. Era Titã, a maior lua de Saturno. Avançando quase 300 anos, chegamos a 1944, quando outro astrônomo muito legal entrou em cena. Ele estava fazendo alguns experimentos com luz quando descobriu que Titã, na verdade, tinha sua própria atmosfera. Há mais nessa história. Em 1979, a espaçonave Pioneer 11 decidiu fazer um passeio pelo sistema de Saturno. Ela confirmou todas as coisas legais que os cientistas haviam especulado anteriormente sobre Titã, como sua temperatura e massa. Entretanto, houve um pequeno erro. Aqueles cientistas sorrateiros pensaram que Titã poderia ser a maior lua de todo o sistema solar. Ops, palpite errado. No entanto, Titã tinha uma atmosfera misteriosa e densa que deixava todos atentos. Agora vamos dar um zoom na década de 1980, quando as espaçonaves Voyager 1 e 2 fizeram sua grande entrada. Esses exploradores cósmicos passaram por Saturno e queriam dar uma boa olhada na superfície de Titã. Foi quando Titã decidiu jogar um jogo de esconde-esconde com eles. Sua atmosfera nebulosa tornou impossível ver o que estava acontecendo lá embaixo, de modo que tudo que as Voyagers conseguiram capturar foram imagens de um mundo laranja solitário. No entanto, eles avistaram uma névoa azul elegante na atmosfera superior. As coisas começaram a ficar realmente empolgantes na década de 1990. O telescópio espacial Hubble juntou-se à festa e decidiu tirar algumas fotos legais de Titã usando luz infravermelha especial. Esse dispositivo inteligente conseguiu atravessar a névoa e pronto! As imagens do Hubble revelaram áreas de cores diferentes em Titã, quase como um tabuleiro de xadrez cósmico gigante. Agora sabemos que há até mesmo um ponto brilhante tão largo quanto a Austrália lá embaixo. Entretanto, apesar dessas imagens fantásticas, o mistério do que estava sob a névoa de Titã ainda não havia sido resolvido. Era 2004 quando o palco foi montado para a Cassini e sua companheira europeia, a sonda Huygens. Elas eram como a dupla dinâmica definitiva, prontas para enfrentar Saturno. A Cassini começou a orbitar o planeta com anéis e imediatamente concentrou sua atenção em Titã. O grande momento finalmente chegou. Em 14 de janeiro de 2025, a sonda Huygens atravessou a atmosfera de Titã. Durante sua descida, a Huygens coletou todos os tipos de dados incríveis, capturando imagens e analisando a atmosfera. Em seguida, a sonda transmitiu essas informações valiosas para a Cassini, que, como um mensageiro cósmico, as enviou para nós terráqueos, que aguardávamos ansiosamente. Nos 13 anos seguintes, a Cassini se aproximou de Titã mais de 100 vezes, usando todos os tipos de instrumentos sofisticados para dar uma boa olhada na superfície e na atmosfera da Lua. Os cientistas puderam finalmente confirmar que Titã tinha nuvens, lagos e rios, e que também havia alguma chuva caindo em sua superfície. Felizmente para nós, Titã não é a única lua em nosso sistema solar que poderia tecnicamente abrigar a vida. Veja a maravilhosa lua de Netuno chamada Tritão. Para começar, ela é a maior lua de Netuno, mas também é muito estranha. Entre as muitas luas existentes, apenas 5 são conhecidas por serem geologicamente ativas. E adivinhe só, Tritão orgulhosamente faz parte desse clube exclusivo. Ele adora exibir seus geysers que expelem gás nitrogênio. Imagine Tritão como uma fashionista em um conjunto gelado. Sua superfície é composta principalmente de nitrogênio congelado, o que lhe dá um ar frio e gelado. Talvez você queira levar um casaco quente se for visitá-la. Agora, você deve estar se perguntando como Tritão consegue se manter aquecido em um ambiente tão gelado. Bem, ele tem uma arma secreta chamada Forças de Maré. Imagine Tritão e Netuno envolvidos em uma dança cósmica, criando atrito gravitacional. Essa dança parece gerar algum calor, ajudando a aquecer as águas de Tritão. Com toda essa conversa sobre calor, você pode estar ficando animado com a possibilidade de vida em Tritão. Entretanto, encontrar vida nessa lua é tão provável quanto encontrar um unicórnio andando de skate. A Voyager 2, a única missão que já passou por Tritão, fez sua viagem em 1989.
E se você está esperando por outra missão a Tritão em breve, bem, digamos que as estrelas não estão se alinhando a nosso favor, literalmente. A janela para uma missão a Tritão abre-se apenas uma vez a cada 13 anos, pois nosso planeta e Júpiter precisam estar perfeitamente alinhados para que o pouso funcione. Os cientistas usariam a força gravitacional do maior planeta de nosso sistema solar para lançar com segurança uma sonda em Tritão. Agora vamos falar do elefante na sala, ou devo dizer, o urso polar. É tão frio em Tritão que as esperanças de que a vida sobreviva sem congelamento são tão pequenas quanto um palito de dente. Desculpe, pequenos micróbios em potencial, talvez vocês precisem de alguns suéteres extras para se estabelecerem lá. Embora Tritão possa não ser o lugar mais acolhedor para a vida, ainda é uma joia celestial que vale a pena explorar. Os cientistas também acreditam que Tritão nem sempre fez parte da tripulação de Netuno. Na verdade, Tritão provavelmente estava apenas cuidando de seus afazeres, vagando sem rumo no distante cinturão de Kuiper. Netuno, com sua poderosa força gravitacional, arrebatou Tritão, transformando-o oficialmente em sua própria lua. Assim como nosso fiel satélite, Tritão também está preso em um confronto permanente com Netuno. Um lado de Tritão está sempre com os olhos fixos no planeta. Quanto ao destino dessa incrível lua, as coisas não parecem muito boas a longo prazo. Ela está se aproximando cada vez mais de Netuno a cada dia. Por que isso acontece, você pode se perguntar. O problema está nas interações de maré, que estão pregando algumas peças cósmicas em Tritão. Elas estão fazendo com que sua órbita se afaste, como uma dança em câmera lenta em direção a Netuno. Os cientistas preveem que em cerca de 3,6 bilhões de anos, Tritão cruzará um limite invisível. Se esses cálculos atuais estiverem corretos, há dois cenários possíveis. Ou ele sofrerá uma colisão com a atmosfera de Netuno, ou simplesmente se quebrará em pequenos pedaços. Se isso acontecer, um sistema de anéis totalmente novo se formaria em torno de Netuno, assim como o que vemos atualmente em torno de Saturno. Tritão não é o único satélite que pode acabar dessa forma. Phobos, uma das luas marcianas, provavelmente também se desintegrará, e mais cedo, em 30 a 50 milhões de anos. O quê? Veja, está vendo isso? Parte do Sol se rompeu e agora está se agitando acima da superfície da estrela, formando um vórtice gigante. O que está acontecendo lá? Bem, vamos admitir, ainda sabemos muito pouco sobre o Sol, por mais crucial que essa estrela seja para o nosso bem-estar. Mas no caso do Sol quebrado, os cientistas provavelmente podem explicar o que ocorreu. Parte do plasma do astro provavelmente irrompeu da superfície e se separou, criando algo semelhante a um vórtice em forma de coroa sobre o Polo Norte solar. Ainda assim, essa é apenas uma teoria. Os astrônomos precisam realizar mais análises para descobrir se foi isso mesmo que aconteceu. No momento, eles estão um pouco desconcertados, pois esse fenômeno não se parece com nada que já tenham visto antes. Mas as imagens que temos são inegavelmente impressionantes. O que é mais alarmante, porém, é que o comportamento da nossa estrela está mudando atualmente. Ela está aumentando sua atividade, ficando mais agitada com erupções e manchas. Este ano teve erupções todos os dias até agora. Também lançou algumas de classes X e M em janeiro de 2023, que são a maior e a segunda maior que pode produzir. Mesmo que isso pareça um pouco alarmante, não se preocupe. O Sol tem certos ciclos de atividade que se repetem a cada 11 anos aproximadamente. Alguns são relativamente calmos, enquanto outros são absolutamente selvagens. Esses ciclos ocorrem simultaneamente com as flutuações do campo magnético solar. Quando este fica mais fraco nos polos da estrela, estes trocam de lugar, o que faz com que a polaridade do campo magnético se inverta. Esse é o período de tempo em que o astro está mais ativo, reconhecido como máximo solar. No momento, estamos próximos dele. Os cientistas podem descobrir isso analisando a atividade solar em comum. Mas como o Sol ainda é um mistério para nós, ninguém pode determinar quando a inversão de polaridade provavelmente ocorrerá. Uma estimativa aproximada é julho de 2025. Ao mesmo tempo, não podemos dizer que a situação atual é normal. É verdade que cada ciclo é diferente dos outros. Alguns são mais fracos e outros mais poderosos. Portanto, este que começou em dezembro de 2019 já excedeu significativamente as expectativas de todos os cientistas e continua a fazê-lo. O que nos leva de volta ao vórtice observado em 2 de fevereiro de 2023, que tanto impressionou os astrônomos. Ele começou como uma proeminência solar. Trata-se de um filamento de plasma brilhante que se estende para longe da superfície da estrela.
E deixa eu dizer que as proeminências solares são um fenômeno absolutamente regular e, como a mais recente, elas geralmente ocorrem em grandes altitudes ao redor da coroa do Sol, que é a camada mais externa da atmosfera da estrela. De qualquer forma, proeminências como essa em questão são chamadas de SEBs, porque se parecem com uma cerca viva. Mas o que surpreendeu os astrônomos aconteceu um pouco mais tarde. O material do filamento aparentemente se separou e começou a circular em torno do polo próximo ao qual ocorreu, a 60 graus de latitude e a uma velocidade de cerca de 100 km por segundo. E isso durou cerca de 8 horas. Um cientista que vem observando os ciclos do Sol há décadas afirma que nunca viu vórtices assim. Infelizmente, os polos solares são mais difíceis de serem observados, portanto pode demorar um pouco até obtermos nossas respostas. Pela primeira vez, uma espaçonave tocou a superfície do Sol em 2021. Foi a sonda solar Parker, da NASA, que voou pela atmosfera superior de nossa estrela. Ela também coletou algumas amostras de partículas e examinou os campos magnéticos de lá. Foi um verdadeiro marco e um salto gigantesco para a ciência solar. Colocar as mãos no material de que o Sol é feito permitirá que os pesquisadores descubram informações cruciais sobre nossa estrela e sua influência sobre nós e todo o sistema solar. A sonda Parker se aproximou da superfície do Sol e começou a fazer descobertas que outras espaçonaves estavam muito distantes para ver. Por exemplo, examinou o vento solar por dentro. Trata-se de um fluxo de partículas provenientes do Sol que podem nos influenciar aqui na Terra. Mesmo antes de chegar muito perto do astro, a Parker descobriu que parte dele havia muitas estruturas magnéticas em zigue-zague no vento solar, chamadas switchbacks. Naquela época, porém, os cientistas não conseguiam descobrir como elas se formaram e onde apareceram. Mas agora, mais de 2 anos depois, sabemos com certeza que se originam na superfície solar. Como você sabe, o Sol não tem nenhuma superfície sólida, ao contrário do nosso planeta, mas conta com uma atmosfera superaquecida, feita de material solar ligado por forças magnéticas e gravidade. Quando a pressão e o aumento do calor empurram esse material para longe da estrela, ele acaba chegando a um ponto em que o campo magnético e a gravidade do Sol não conseguem mais contê-lo. Esse ponto tem seu próprio nome, a superfície crítica de Alfvén. Ela marca a borda da atmosfera solar e é também onde começa o vento solar, um material que consegue ultrapassar o limite. Ele arrasta o campo magnético em direção à Terra e além. Mas o mais importante é que após esse limite, o vento começa a se mover tão rápido que suas ondas não conseguem retornar ao Sol, o que significa literalmente cortar todas as conexões com a estrela. Durante sua passagem, a sonda Parker entrou e saiu da coroa solar várias vezes. Isso provou que a superfície crítica de Alfvén não tinha o formato de uma esfera lisa. Ele tem vales e picos e sua superfície é um pouco enrugada. Em um determinado momento, a sonda chegou a encontrar um pseudofluxo, uma estrutura maciça na coroa do Sol que se eleva bem acima da superfície da estrela. É possível vê-la da Terra durante os eclipses solares. E sabe de uma coisa? Para a sonda Parker, passar por esse pseudofluxo foi como voar para o olho de uma tempestade. Lá dentro, tudo era muito mais silencioso. As partículas se moviam mais lentamente e havia menos mudanças de direção. Foi uma grande mudança em relação à barragem de partículas que a sonda encontrou dentro do vento solar. Agora, falando em erupções solares, elas são muito perigosas para a Terra. A radiação que liberam pode interferir em nossa comunicação por rádio. Essas tempestades afetam todos os sistemas eletrônicos, desde a internet até as redes de energia, e podem até destruir satélites. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas as classificam de acordo com a intensidade do brilho em raios-x. É pouco provável que você perceba as menores se não tiver um equipamento especial. As erupções solares médias causam apagões de rádio fugazes nos polos, mas nada muito grave. É com as de classe X que as pessoas devem se preocupar. Elas causam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Uma dessas em direção à Terra não ocorrerá de uma só vez. Primeiro haverá luz solar de alta energia, principalmente raios ultravioleta e raios-x. Elas ionizarão a atmosfera superior do nosso planeta e atrapalharão a comunicação por rádio. Depois, uma tempestade de radiação atingirá a Terra. E, finalmente, uma nuvem colossal de partículas solares carregadas atingirá nossa atmosfera. Elas vão interagir com o campo magnético do planeta e causar estragos em todo o mundo. Se uma tempestade solar intensa ocorresse nos dias de hoje, começaria interrompendo o GPS e derrubando satélites.
Se algum astronauta estivesse fazendo uma caminhada espacial naquele momento, teria apenas alguns minutos após o primeiro flash de luz para encontrar abrigo. Suas espaçonaves provavelmente estariam devidamente protegidas e seguras o suficiente. O principal desafio seria entrar a tempo. Depois, a tempestade continuará a interferir nas comunicações via satélite. É por isso que muitas de suas atividades diárias, desde ligar para seus amigos até pagar com cartão de crédito, estariam em risco. Mas uma das piores consequências estaria ligada às redes de energia. Os picos causados pelas partículas provenientes do Sol danificariam transformadores gigantes. Uma tempestade solar poderosa poderia custar de 1 trilhão a 2 trilhões de dólares. Felizmente, se uma tempestade solar tão poderosa estivesse vindo em nossa direção, provavelmente receberíamos algum tipo de aviso. Equipamentos modernos em todo o mundo e no espaço não param de observar o Sol nem por um segundo. Isso nos daria algum tempo para nos prepararmos, entre várias horas e alguns dias. E se os transformadores fossem desligados a tempo, as consequências não seriam tão dramáticas. Interrompemos nossa programação para trazer esta importante mensagem. A Terra não é mais adequada para viver. Portanto, é preciso encontrar seu próprio novo lar. Você imediatamente tem a brilhante ideia de se candidatar a um emprego como astronauta e poderá esperar na agitação da Estação Espacial Internacional até que a humanidade encontre um novo lar, certo? O tempo mais longo que alguém passou no espaço até agora foi de 437 dias e algumas horas. E quando digo no espaço, estou me referindo à EEI, pois um ser humano sem o equipamento adequado lá em cima duraria apenas alguns segundos. A estação espacial foi projetada para suportar a vida humana por longos períodos de tempo, extensos, mas não intermináveis. Ela é reabastecida com alimentos, água, ar, combustível, equipamentos científicos e outras necessidades a cada 3 meses. Sem a Terra ou humanos para enviar a missão, essa linha de vida logo seria interrompida. A EEI é uma enorme nave movendo-se pelo espaço a mais de 28 mil km por hora. E enfrenta condições bastante adversas, desde radiação até micrometeoroides e grandes aumentos e diminuições de temperatura. É por isso que o sistema precisa de reparos regularmente. Além do desgaste, há também eventos inesperados que podem exigir missões de reabastecimento. Em 2020, a tripulação descobriu um vazamento que estava causando uma perda gradual da pressão do ar. Por fim, foram encontradas rachaduras em um dos módulos. A tripulação conseguiu consertar, mas isso prova como é importante ter peças sobressalentes suficientes a bordo. Digamos que os humanos do futuro consigam encontrar uma maneira de operar a estação sem parar, sem reabastecer. Os astronautas já cultivam plantas no espaço em caixas fechadas com luzes LED de baixo consumo de energia. Não se trata apenas de uma fonte de vitaminas sem as quais os seres humanos não podem sobreviver, mas também de um excelente estimulante do humor. Também precisaríamos de sistemas mais avançados de suporte à vida em circuito fechado para reciclar o ar e a água de forma eficiente. Algo que captura o dióxido de carbono do ar, passando-o por pequenas esferas. Em seguida, usa vapor para separar o dióxido de carbono e transformá-lo em metano e água. Esta não se divide novamente em oxigênio. Porém, mesmo com todos os avanços possíveis, há outro problema: a saúde dos astronautas. Eles vivem e trabalham em um ambiente de microgravidade e dependem de sistemas de suporte à vida cuidadosamente controlados. No entanto, nossos corpos não foram projetados para viver na ausência de peso para sempre. É como ficar de cabeça para baixo, pois a gravidade reduzida faz com que os fluidos corporais se acumulem nas partes superiores do corpo. O resultado é um rosto inchado e vermelho. A força gravitacional na EEI é mais fraca do que na Terra. Portanto, os músculos não precisam se esforçar tanto e os ossos perdem gradualmente sua densidade. É por isso que cada membro da tripulação segue uma rotina diária rigorosa de exercícios. O músculo cardíaco também enfraquece porque não precisa se esforçar tanto para fazer o sangue circular pelo corpo. Sem a atmosfera protetora da Terra, os astronautas são continuamente expostos aos raios cósmicos. São ondas invisíveis que podem causar sérios problemas de saúde. Então, talvez seja melhor optarmos por Marte ou a Lua como lar alternativo. Bem, como seria a Terra se fosse o único planeta no Sistema Solar? Ou o que aconteceria com o nosso planeta se a Lua desaparecesse? E se os dinossauros não tivessem sido extintos? Todos já vimos a história. Há mais de 66 milhões de anos, um grande asteroide atingiu a Terra.
Quase 75% das criaturas que vagavam por aqui naquela época foram dizimadas em uma extinção em massa, entre elas os dinossauros. Tiranossauro, Triceratops, Velociraptor, todos se foram, mas por causa disso estamos todos vivos. De acordo com a ciência, a raça humana se desenvolveu com mais segurança sem essas criaturas gigantescas para nos caçarem. Mas e se aquele asteroide tivesse se espatifado a poucos quilômetros de distância do lugar onde caiu? Como seria o mundo hoje? Imagine caminhar pela rua até o seu supermercado local e se deparar com o T-Rex do tamanho de um caminhão. Isso poderia acontecer neste universo alternativo de que estamos falando? Bom, os dinossauros teriam que resistir a muito mais do que um asteroide para viver hoje em dia. Cerca de 55 milhões de anos atrás, as temperaturas no planeta subiram. O clima ficou 8 graus mais quente do que é hoje. As florestas tropicais floresceram e a vegetação era abundante. Nesse cenário, os dinossauros herbívoros teriam provavelmente prosperado, mas eles teriam uma aparência um pouco diferente. As plantas que cresceram durante esse período não eram muito ricas em nutrientes. Isso significa que os dinossauros teriam diminuído de tamanho, não tendo a energia necessária para crescer até o seu tamanho normal. Então, há cerca de 34 milhões de anos, a América do Sul e a Antártida se dividiram, o que resultou em um clima mais frio e seco. Durante esse período, os dinossauros de pernas longas teriam sido os únicos a sobreviver. Naquela época, os animais tinham que viajar longas distâncias para caçar, já que as estações começaram a afetar a disponibilidade de comida e água. Em comparação com os mamíferos daquele período, os dinossauros teriam tido vantagens significativas, como mais dentes ou melhor visão. E falando em mamíferos, alguns provavelmente nunca teriam evoluído. Eles teriam se tornado o café da manhã dos dinossauros. Por sinal, você sabia que alguns dinossauros vivem entre nós hoje? Pense nos pombos, ou pássaros em geral. Todos evoluíram dos dinossauros. Agora, aposto que você já ouviu uma ou duas vezes que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Se isso fosse verdade, o que aconteceria se utilizássemos 100% dele? Seríamos capazes de compor uma sinfonia? Nos tornaríamos gênios da tecnologia e criaríamos uma empresa multimilionária da noite para o dia? Vamos começar com os fatos. Não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Essa ideia foi popularizada pelos filmes, mas não é muito precisa. A verdade é que a maior parte dele está ativa o tempo todo, mas nem todas as peças estão funcionando simultaneamente. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa. Agora, os neurologistas dizem que você não gostaria de usar 100% da capacidade do seu cérebro de uma só vez. Seu corpo simplesmente não teria energia suficiente para isso, o que significa que estaria com fome o tempo todo. Imagine o número de calorias necessárias para isso acontecer. Você também estaria limitado pelas necessidades básicas do seu corpo: respirar, digerir alimentos e circulação de sangue. Então, se você usasse toda a capacidade do seu cérebro, estaria cansado o tempo todo. Seria pior do que correr uma maratona sem nenhuma preparação. O cérebro precisaria de todo o seu sangue, o que significaria menos oxigênio para os pulmões. Diferentes órgãos começariam a parar de funcionar um por um. Em poucas palavras, seria terrível para a saúde. Por sinal, alguns pesquisadores estimam que mais de 60% do cérebro é composto por algo chamado de matéria escura neural. Em outras palavras, essa matéria escura consiste em neurônios que não têm propósito aparente ou simplesmente não respondem a estímulos comuns. Maratonas são alguns dos maiores feitos de força e resistência do mundo. Mas o que aconteceria com o seu corpo se você decidisse correr uma maratona sem nenhum treinamento? As estatísticas são esmagadoras. Quase 50% dos participantes desistem da corrida antes de cruzar a linha de chegada. Uma maratona regular tem 42 quilômetros de distância, e se você não está acostumado com atividade física, é um grande desafio. Você provavelmente seria capaz de correr os primeiros 2 quilômetros sem grandes dificuldades, mas respirando alto e pesado pela boca. A partir do 5º quilômetro, sua temperatura corporal dispararia e você sentiria como se tivesse uma leve febre. Então provavelmente desistiria aqui. Mas se decidisse continuar, teria que enganar sua mente e corpo para correr mais 37 quilômetros. No 32º quilômetro, atingiria o que é conhecido como a barreira. Seu corpo teria queimado todas as reservas de glicose e você ficaria extremamente cansado. Mesmo corredores experientes muitas vezes passam por esse estágio.
No final da maratona, você estaria prometendo a si mesmo nunca mais fazer isso e deixaria a corrida com pelo menos algumas dores e o desejo de comer muitas comidas diferentes. Agora imagine isso, é uma noite clara e bonita, não há nuvens e você pode ver 2 dos planetas mais brilhantes do céu piscando lá em cima. Estes são Marte e Vênus. Agora, já imaginou o que aconteceria se a Terra fosse o único planeta no Sistema Solar? Se os outros planetas não existissem, as coisas seriam realmente diferentes aqui. Os do Sistema Solar trabalham juntos, mantendo uns aos outros em um determinado lugar com a sua atração gravitacional. Agora, se Mercúrio ou Vênus deixassem de existir, a Terra se aproximaria do Sol. Nossa temperatura atmosférica se tornaria semelhante à da superfície de Mercúrio, 430 graus. Isso tornaria a vida na Terra impossível. Mas se Júpiter ou Saturno desaparecessem, provavelmente nos afastaríamos mais do Sol e a temperatura aqui cairia para abaixo de 130 graus negativos. Se a vida conseguisse sobreviver em tais circunstâncias, provavelmente seríamos aquáticos. A posição da Terra no Sistema Solar não só afeta todos os tipos de formas de vida, mas também dita as estações e a duração dos dias e do ano. Agora, quando dizemos que não existiriam outros planetas, isso inclui também as luas. Então, o que aconteceria se um belo dia a Lua simplesmente desaparecesse? Isso teria consequências catastróficas. Nosso satélite natural tem grande influência nas marés daqui. Em um universo sem Lua, elas diminuiriam cerca de 75%. Isso afetaria muito os caranguejos, mexilhões e caracóis marinhos que vivem em zonas de maré. Consequentemente, também impactaria a dieta de animais maiores e, por fim, os ecossistemas costeiros inteiros. O clima daqui mudaria. Marés e correntes de maré ajudam a misturar água fria do Ártico com água mais quente dos trópicos, estabilizando o clima em todo o mundo. Seria quase impossível fazer uma previsão do tempo, e a diferença média entre os lugares mais quentes e frios do nosso planeta se tornaria extrema. A ausência da Lua também influenciaria na inclinação da Terra. No momento, ela é de 23,5 graus em seu eixo, principalmente devido à gravidade da Lua. Sem nosso satélite natural, essa inclinação oscilaria entre 10 e 45 graus. Os cientistas acreditam que mesmo uma pequena diferença na inclinação poderia causar grandes mudanças, como a idade do gelo. Além disso, um céu sem lua acabaria com a vida de muitos animais noturnos. As mariposas evoluíram para voar usando a luz da lua e das estrelas. Tartarugas recém-nascidas a utilizam para encontrar seu caminho para o oceano. Diferentes animais dependem tanto da escuridão quanto de uma pequena quantidade de luar para caçar de forma eficaz. Agora, que tal viajarmos para trás no tempo e imaginarmos o que aconteceria se morássemos no Antigo Egito? Esta civilização durou mais de 3.000 anos. Os antigos egípcios foram responsáveis pela construção de alguns dos símbolos mais reconhecidos do mundo, as pirâmides de Gizé. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, teria testemunhado um momento de enormes avanços científicos e matemáticos. Os antigos egípcios se organizaram em estruturas sociais rigorosas, então você provavelmente teria que se encaixar em uma delas. Teria nascido um trabalhador, um fazendeiro ou um especialista, que era um soldado, um marinheiro ou um professor. Ou teria feito parte da elite egípcia. Se fosse um fazendeiro, provavelmente viveria em uma casa feita de tijolos de barro com um forno de pedra e manteria sua comida armazenada em um poço no chão. Passaria seus dias cuidando de campos à beira do rio Nilo ou de gado e patos. Nos dias fiscais, pegaria parte de sua colheita e a levaria para o templo como pagamento pelo uso da terra. Caso fosse um membro da elite, teria passado a maior parte dos seus dias em banquetes e se adornaria com ouro e pedras semi-preciosas, exibindo toda a sua riqueza. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, talvez fosse uma das pessoas que inventaram as mesas. Sim, antes dos egípcios não existia mesa. Essa invenção surgiu como uma maneira de manter os alimentos longe do chão.